Olá pessoal, paz de Deus aos seus corações. Espero que essa paz que excede todo o entendimento, ultrapassa toda a ciência humana, encha os seus corações, bem também como o meu, mediante esta palavra, porque a palavra não é minha, a palavra está baseada nas Sagradas Escrituras, o livro de Deus, a Bíblia Sagrada. Enfim, quero que Deus nos abençoe grande e ricamente por intermédio da palavra. E o tema que eu quero falar aos seus corações, a todos quantos estão assistindo este vídeo, é perseverança, esperar. O que significa perseverar? Significa não tomar decisões precipitadas. Significa não se precipitar com alguma escolha ou algo do tipo. E para começarmos, quero ler a Bíblia Sagrada no Salmos de número 40, versículo 1, que diz: Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim, e ouviu o meu clamor. Em seguida, quero ler mais na frente os Salmos de número 92, versículo 12, que diz: O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Olha que interessante. Olha o que o salmista está falando. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Pessoal, eu quero falar-lhes aqui sobre o crescimento de quem espera em Deus, de quem espera na vontade de Deus, de quem vive no tempo de Deus. O crescimento, eu quero focalizar, eu quero frisar neste termo, nesta palavra, crescimento. Eu não quero nem falar sobre a palmeira, eu quero falar aqui sobre o cedro. Por que que Deus compara o justo, que tem paciência, que espera nele, como o cedro? O cedro, para quem não sabe, o cedro comumente nascido no Oriente Médio, lá no Líbano, é uma árvore das mais majestosas do planeta Terra. É uma das árvores mais bonitas que existe no mundo. Ela pode alcançar até 40 metros de altura e seu tronco chega a ter 14 metros de largura. Mas você sabe como esse colosso da natureza surge? Em seus primeiros 3 anos de vida, o cedrinho, de tão pequeno que é, consegue crescer até 5 centímetros. Se você andasse por onde ele está plantado, talvez nem o percebesse e o confundisse com uma árvore daninha qualquer, pois até essa época a plantinha não é mais alta que uma xícara de café que você toma pela manhã. Talvez até você pisasse no coitado, sem notar de tão pequena que ela é. No entanto, aquela pequenina árvore tem, nessa mesma fase, uma raiz que atinge até 1,5 metros de profundidade. Como pode uma raiz ser 30 vezes maior do que a própria planta? Como pode? Acontece que as raízes do cedro buscam águas profundas, furam a terra rumo aos lençóis subterrâneos, para não depender unicamente das águas de chuva, de outras condições climáticas externas ou de regas feitas pelo homem. A partir desses 3 anos, com fonte de água assegurada e base bem fixa no chão,
O antes cedrinho, posso assim dizer, começa a crescer 20 centímetros por ano e pode chegar àqueles 40 metros de altura que falei anteriormente, dos quais já sabemos o que significa. É uma árvore colossal, uma árvore muito grande e muito imponente. Não raro, cedros são encontrados em regiões montanhosas altas, onde outras espécies de árvores não se dariam tão bem. Quanto mais alto o lugar, mais terra a perfurar, mais firmeza tem as raízes do cedro. Veja só o exemplo, irmãos, da natureza que Deus criou para nós. E outro detalhe, se a raiz do cedro encontra um obstáculo, veja só que interessante, como por exemplo uma pedra, ela abraça a mesma, passa em volta dela e continua seu caminho rumo à água. O que era uma barreira passa a fazer parte da estrutura da árvore e lhe dá ainda mais firmeza. Decididamente, o cedro não procura um caminho mais fácil e mais rápido porque o primeiro estava difícil. Ele o supera. É assim que o cedro faz. Aqueles que têm paciência, perseverança e sabem administrar a espera pela conquista de seus sonhos são os cedros entre os cristãos. Por isso mesmo, eles conseguem alcançar suas metas, sabem que levarão muito tempo para chegar ao seu objetivo. Aproveitam para se fortalecer nesse período, tendo uma estrutura fora do comum quando ele finalmente chega lá. Muitos, por não aguentarem esperar o que Deus está lhes preparando, recorrem à sua capacidade humana limitada para apressar as coisas. E dessa forma vêm as consequências, problemas, dificuldades e sua alma dada de bandeja para o inferno. Pois abandonaram a proteção de Deus, a justiça de Deus, por não estarem com Ele na espera, por não confiarem em Deus e depositarem em Deus a sua confiança e perseverarem no Deus de Israel. Entendeu agora a origem de tanto sofrimento? Por parte da ansiedade, por parte dos ansiosos, mesmo aqueles repletos do Espírito Santo, corretos, que seguem os mandamentos divinos, podem cair nessa armadilha quando abrem as portas para o imediatismo, ou seja, aquela coisa de apressar tudo, querer tudo instantaneamente, como se fosse num passe de mágica, conquistar os seus sonhos e os seus objetivos. Mas não é bem assim. Essas pessoas não usam a fé inteligente, a razão, a fé racional. É tudo uma questão de raciocínio lógico e de não deixar a emoção da expectativa lhe dominar. Um cristão que confia realmente em Deus tem uma relação muito íntima com Ele. E quem se relaciona intimamente de verdade não subestima o outro. É questão de você confiar em Deus. É uma questão de você esperar em Deus.
Ficou espantado quando eu falei sobre o inferno? Aqui? É isso mesmo. Acorde enquanto há tempo. Se você deixa de esperar em Deus, aceita o que o diabo oferece. E o diabo não é um burro. Ele trabalha com inteligência. Por isso, temos que ser mais inteligentes do que ele. O Espírito Santo nos dá sabedoria, discernimento, entendimento. Ele nos ensina. Quem está realmente sobre o poder de Deus sabe esperar. Tem perseverança. Ele age de forma tranquilizadora e fortalecedora sobre quem tem fé, segundo a palavra de Deus. Quem é cedro, preste bem atenção, quem é cedro sabe que vai encontrar pedra no meio do seu caminho. Mas você vai fazer o quê? Abraçar a mesma, você vai se desviar, vai rodear por ela e fortalecer ainda mais as suas raízes nas profundezas da terra em busca de água, para sobreviver e crescer. Quem é de Deus está em Cristo Jesus. Vence, porque Cristo Jesus venceu. As lições do cedro não param por aí. Sabia também, eu quero só falar, sabia também que esse desenvolvimento devagar, mas sempre, lhe dá uma resistência fora do comum. Sua madeira é tida como a inimiga número 1 dos carpinteiros, dos marceneiros, pois não há prego que a fure, de tão resistente que é a madeira do cedro. Tanto que nos tempos bíblicos era muito usada para a fabricação de cascos e mastros de barcos, e fez parte importantíssima das estruturas do tabernáculo e do próprio templo de Salomão. É uma madeira que mostra a grandeza de Deus, a durabilidade daqueles que são dele, que esperam nele. Daí fica a lição: o cristão de fato não fica só uma espera passiva, ele confia no que Deus lhe prometeu e se prepara o tempo todo, dia após dia, tijolo a tijolo, para ser forte e capaz de segurar aquela conquista quando ela finalmente chegar. Isso é perseverança. Isso é ter paciência, esperar confiantemente no Senhor até Ele se inclinar para você. E essa resistência permanece para que Ele a mantenha, pois firme com Deus, quem a tirará de suas mãos? Toda a Bíblia se confirma, apesar de muitos livros contidos nela terem sido escritos em diferentes épocas e lugares. Outro salmo comprova aquele do cedro. Esperei com paciência. É esse, o Salmos 40. O verbo está no passado. O salmista fala de algo que já havia acontecido, fato comprovado, e não algo que ainda almejava. Portanto, o segredo da expectativa construtiva é exatamente o que a palavra de Deus está falando. É esperar, é consolidar a fé no Deus de Israel e esperar sempre neles. Enfim, eu quero que Deus abençoe a todos quantos escutaram esse maravilhoso estudo da Palavra de Deus. Que Deus possa nos abençoar grande e ricamente, em nome de Yahshua, o Filho de Yahweh, Deus de Israel, Jesus Cristo.